Tá. Não sei se isso está gravando. Talvez esteja, talvez não esteja. Deixa eu ver. Ótimo. Já tá gravando, tá? Oi. Tá o planeta lá. A planeta tá lá já. Eu boto um. Eu coloco uma caixinha pro tema. Mas tem tempo. Bota só o grupo por enquanto. Tem mais ou menos um mês pra vocês brincarem com isso. Mas realmente, não esperem um mês não, entendeu? Só pra espaçar os checkpoints mesmo. Uma outra coisa é que eu sei que eu tô atrasado com as duas dessa parte. E como ela é curta, tá correndo um pouco rápido. Eu já marquei uma reunião amanhã com os monitores pra gente fechar isso. E eu vou tentar. Eu faço várias promessas que eu não consigo cumprir. Mas eu vou tentar fortemente ter isso até segunda-feira publicado, né, para vocês. Que a gente tentou ir para a nuvem, deu errado, aí tentou mudar a abordagem, deu errado. Eu estou vendo se o VPL do Moodle funciona. Quem já fez matéria comigo sabe que o VPL é o VPL, mas não tem Jupyter, então vai ser entrada e saída, porque é muito aluno, né? Embora não estava em todo mundo, é muito aluno. Então a gente vai ver se daqui para segunda-feira resolve essa situação. A aula passada, ela foi uma aula que eu considero importante, embora eu sei que ela foi uma aula densa, entendeu? Então a gente vai continuar no mesmo conceito, só que a gente vai usar o mesmo conceito agora num cenário mais aplicado. Por quê? Porque eu pessoalmente, e é muito complicado assim a gente falar alguma dessas coisas, mas o livro ele inverte a ordem um pouco, o livro do Data 8 lá do Infrastructure, ele inverte a ordem um pouco. Ele fala de teste, de permutação primeiro. E sempre que eu paro para pensar, é como eu falo, eu sentei com a monitora, a gente conversou sobre isso também, mas sempre que eu paro para pensar, intervalo de confiança é uma coisa que é um pouquinho mais interpretável. Porque a gente pode usar para comparar grupos, a gente pode usar para comparar amostras, a gente pode usar para entender a população, sem necessariamente vir com aquela ideia de estar aqui uma hipótese nula, alguma coisa. E vai ser equivalente. Tipo assim, essa aula de hoje, o que eu vou fazer na aula de hoje é quase igual a um teste de hipótese, já com hipótese nula, com o pi velho. Na verdade, matematicamente deve ser igual, porque os dados são bem comportados e tudo mais. E vocês vão ver como a gente consegue responder algumas perguntas que são bem interessantes, né? Mais dúvidas logísticas, burocráticas, não, então vamos seguir em frente. Então a gente está falando de intervalo de confiança e bootstrapping, e a gente vai continuar no mesmo assunto, né? Então, só para relembrar a ideia, se a gente perguntar para 50 alunos do curso de computação na UFMG, tipo assim, qual é o seu RSG? Então, se eu perguntar para vocês 50 aqui, qual é o RSG de vocês? Isso vai vir com uma média e isso vai vir com um desvio padrão. Muito dessa parte da matéria, como eu falei na aula passada, assim, talvez vocês nunca viram isso antes, mas tem muito a ver com a ideia de estatística frequentista, né? Onde a gente assume que existe uma verdade e essa verdade ela mora na população. Tipo, existe uma média real da população. Existe uma média real do RSG da população, dos alunos da UFMG. E o quanto essa nossa amostra consegue falar dessa população? Essa é a pergunta que a gente está respondendo com um intervalo de confiança, né? Então, se a média das respostas foi 3,2, eu vou ter um número aqui qualquer, nem sei se é mais normalidade de 0,5, mas foi 3,2, né? Que mudou as regras da integração, né? Mas a média foi 3,2. E o desvio padrão foi de 1,74. A gente consegue responder essa pergunta? Qual é a média da população? Sim ou não? Com uma amostra? Sim? Por quê?
Se a amostra for também, ok, mas eu tenho uma amostra de 50 alunos. Entende? Eu consigo falar assim, qual vai ser a média da população? Qual é a média de todos os alunos que existem na UFMG? Na prática, eu não consigo pegar esse número, não. Mas eu consigo falar. Então, por isso que resposta estatística é difícil, é complicado, por isso que o povo fica desfazendo e refazendo ideias de quais métodos usar, etc. Porque a resposta final vai ser a seguinte: com 95% de chance, então tem 5% de chance de eu errar. A média da população vai cair dentro de um dado intervalo. E eu consigo computar esse dado intervalo usando uma amostra de médias, porque o teorema central do limite vai ser aplicado. Entende? Que a distribuição das médias vai seguir uma normal. Então eu não tenho nada na população, mas tenho o teorema central do limite. Então eu tenho aqui a minha média, que foi 3,2. Eu tenho o meu desvio padrão, que foi 1,74. E não é uma conta assim, dá para decorar essa formulazinha de cara, né? Então, na aula passada eu passei pelo processo para se chegar nessa fórmula, né? Porque no fim das contas, como a média das médias vai seguir uma distribuição normal, a gente tira uma variável aleatória z, fazendo uma transformada, onde a gente vai para aquela normal 0 e 1. Entende? E aqui, quando a gente faz esse média mais ou menos 1,96 vezes SE, a gente está desfazendo a variável z, mas numa normal 0 e 1, 5% dos casos estão, 2,5% dos casos estão acima de 1,96 e 2,5% dos casos estão abaixo de 1,96. E essa equação aqui é só retornar para o caso da sua população, para a média das médias da sua população. Então você vai computar o desvio padrão, vai dividir por raiz de n. Isso vai dar mais ou menos 0,25. Você vai fazer essa equaçãozinha aqui, talvez eu não sei se eu errei, porque o livro faz com 2, acho que eu fiz tudo certo. Você vai fazer essa equaçãozinha aqui, deixa eu corrigir o x para um lado para o outro. Você vai fazer essa equaçãozinha aqui e você vai responder no fim esse intervalo. E esse U intervalo quer falar que 95% das amostras, 95% das vezes que você tirar uma amostra de tamanho 50, mas com resposta não. 95% das vezes que eu fizer uma amostra tamanho 50, que o tamanho 50 está embutido aqui nessa minha equação. A média real da população. Então, a média real dos alunos do FMG vai cair entre esse mundo de 2,6 e 3,8. Está clara a ideia? Assim, quem não entendeu a ideia, por favor, pergunta, porque não é uma frase fácil de seguir, não. Isso. Tendências centrais não extremas. Na aula de hoje, esse já é o próximo slide, vai ser um pouquinho depois, mas tá bom. Por que você quer usar o bootstrap e não o teorema central do limite, né? Por que a gente não usa o bootstrap desde sempre? É a primeira pergunta. Muitas dessas coisas de estatística não paramétrica, onde estatística não paramétrica quer dizer que eu não estou assumindo nada, o bootstrap não assume uma normal. O bootstrap não assume que os dados vão seguir uma normal depois. O bootstrap funciona para mediana, o bootstrap funciona para média geométrica, o bootstrap vai funcionar para média harmônica, o bootstrap vai funcionar para a probabilidade de ser menor ou maior do que 60%. Ele não vai funcionar para valores muito extremos, porque quando a gente tem valor muito extremo, se você pensar bem na sua distribuição empírica, na sua CDF, a gente tem poucas amostras para valores muito extremos, então não consegue falar muita coisa para valores muito extremos. Mas se você está no meio ali, a gente consegue falar alguma coisa. Só que o bootstrap, cenas dos próximos slides, ele tenta amostrar, ele tenta representar a população com muitas e muitas e muitas amostras, certo? Antigamente a gente não conseguia fazer muitas e muitas e muitas amostras, não. Tipo, essa ideia de fazer amostragem no computador não era simples, não era fácil. Isso também tem a ver, um dos motivos que a inferência bayesiana está voltando tanto para a moda,
assunto extra da matéria, porque agora é fácil gerar amostra. A inferência bayesiana tem muito a ver com gerar amostra. Antigamente, a gente tinha, que é fácil de computar, com um papel e um planeta fácil isso, é assumir o teorema central do limite e fazer essa computação. Certo? Muita gente, talvez, se tivesse aqui alguns professores da estatística, eles poderiam me crucificar agora. Porque assim, não é que eu sou contra usar a fórmula padrão. Não é que eu não uso a fórmula padrão quando eu faço meus experimentos. Eu não uso, eu uso um código Python que já tem isso pronto, né, no Stats Models, mas é, mas não é que isso aqui é errado, não. Mas uma coisa que sempre me inculcava assim um pouco, né, é se esse teorema central do limite não funcionar, por exemplo. Sabe? Assim, que o Bootstrap também tem esses problemas. O Bootstrap não vai ser tão difícil, não. Mas se eu tenho uma distribuição com variância muito alta, ou distribuições com variância infinita, tipo as paredes, que eu não falei, não mostrei isso assim, mas a coisa não funciona. Simplesmente não funciona. E o que é que eu faço nesse caso? E o segundo argumento que eu tenho é, eu posso quebrar a cara esse semestre, mas é o argumento que eu estou levando assim, que eu vou levar por um tempo nesse semestre, na segunda parte. Para mim, de computação é mais fácil entender o Bootstrap. Quando eu entendi o Bootstrap, eu pensei, nossa, sempre foi isso. Assim, sempre era isso que estava acontecendo. Você está meio que tirando médias e vendo onde cai as médias e a coisa está. Tipo, para alguém de computação é um pouquinho mais simples, mas para mim foi um pouquinho mais simples. Mais dúvidas? Então, certo. Então, assim, antigamente a gente conseguia fazer isso. Na prática, é. Então, 95% das amostras, eu vou soltar um desafiozinho para vocês já. Assim, 95% das amostras também é um N, vão conter a média real da população. Então, aqui eu acho que eu tenho 20 amostras. Vamos ter mais que 20. 3, 6, 9. Aqui eu tenho algumas amostras. Aqui eu tenho a média real. Note que eu não sei isso. Eu não sei qual é a média real. Entende? Mas 95% das amostras estão no M. Aqui está uma, aqui está outra, aqui está outra, aqui está outra, aqui está outra. Vão ter uma média na sua amostra. Vão ter um intervalo de confiança. E vão incluir a média real. Então o que eu posso falar com um intervalo de confiança é que a média real vai cair nessa faixa com 95% de chance ou nessa faixa com 95% de chance. E olhe a loucura, né? Tipo assim, que essas faixas, quando você combina elas, pode ter um erro até um pouquinho maior, mas vai estar dentro dessa aqui. E quando você rodar o experimento de novo, vai ser essa aqui. Tipo, mas você sabe, com 95% de chance, a média real está ali dentro. Tá claro? Seguir em frente? Então, o quê? Pequeno problema que eu estou tendo. E se alguém conseguir fazer para mim, eu agradeço muito. Dou um ponto extra. Mais que um ponto, se quiser. Eu não consigo reproduzir esse código. Faz desde domingo, de noite. Preparando a aula de... Eu fico... Oi? Mas eu não consigo reproduzir com o meu Bootstrap. Esse é o problema. Eu já gerei tanta amostra do Bootstrap, todas elas contiveram a média real, que eu acho que estou ficando louco, entendeu? Eu acho que eu estou errando algum if. Ou alguma coisa, né? Mas todas as amostras que eu gero, elas estão contendo a média real. Então, se alguém conseguir ver o notebook e achar algum problema, algum erro e reproduzir isso, me ajudaria. Né? Porque vai ter um erro no notebook e eu não consigo ver ele. Vai ter um erro lá no código e eu não consigo ver ele. Se quiser passar seu código, olhe para ele também, a gente pode... Em Python? Eu já vi um código em R, eu copiei linha por linha e o meu não bate. Mas tá bom. Pequenos problemas de programar. Então, assim, quais das alternativas aqui, assumindo que não é nada, vai ser a correta para um intervalo de confiança que eu computar? 95% dos alunos da FMG têm um rendimento semestral rendimento médio entre 2,6 e 3,8. Por que não? Isso, intervalo de confiança fala da média. Se eu tivesse a população, eu conseguiria responder essa pergunta. Na aula passada, eu comecei com um exemplo quando eu sei a população. Se eu sei a distribuição da população e se eu sei estimar a população, eu consigo falar isso aqui. A gente não tem a população quando a gente está falando de intervalo de confiança. Por isso que a aula passada, talvez assim, vai ser um pouco confuso seguir o notebook, eu fui e voltei, mas eu pensei, não, a gente tem que falar primeiro a população
A primeira parte dela das moedas fala assim, quando eu sei a população. E quando você computar o intervalo de confiança na metade da aula passada com o resultado, com a população real, você vê que são intervalos diferentes. Porque são coisas diferentes que estão sendo ditas. Não é a mesma coisa. Um aluno aleatório tem RSG entre 2.6 e 3.8? Não, né? Sempre que você vê uma frase de intervalo de confiança, se a frase não falar assim, em média, ou a média, ou aqui está a média, eu acho que até o notebook da semana passada também tem um errinho desse. Então, fala assim, a média esperada está entre alguma faixa, desconfie dessa frase. Né? Assim, essa frase não está falando muita coisa. Não. Então, em média, eu espero que um aluno da UFMG, da população, tenha um RSG entre 2.6 e 3.8. É assim que você interpreta o seu intervalo de confiança. E 6 falam da média esperada da sua população, sem você conhecer a sua população. Então, talvez agora está ficando um pouquinho mais claro. E, obviamente, tem 5% de chance de eu errar. Entende? Que isso vai ligar com o teste de hipótese, que geralmente a gente assume uma chance que a gente pode errar. Então, algumas condições têm que se manter. Por isso que esse mundo não é fácil. Né? A gente começou essa disciplina falando também a segunda parte falando também de amostragem. Né? Primeiro, que eu tenho algum tipo de independência entre os 50 alunos. Porque se eu tiro a média dos alunos do ISEX e comparo com a média dos alunos da saúde, e comparo com a média dos alunos da FAFIS, e comparo com a média dos alunos da FAI, vai ser um pouco diferente, né? Tipo, existe curso que você passar com, vamos dizer assim, 60 ou coisa do tipo, é raríssimo. Existem cursos que são mais comum. E eu não acho certo falar que um curso é mais fácil, um curso é mais difícil, mas tem muito a ver também com a forma que a avaliação é feita. E com a cultura de cada curso que a gente faz aqui. Então a gente tem que ter, no mínimo, uma amostra boa para começar. Por isso que quando você faz, ou quando o IBOP, ou sei lá, o Instituto Nacional de Estatística, né, o INEP, de Pesquisa Estatística, tem um instituto, faz algumas coisas com eleição, tem que tomar cuidado em representar parte da população, em fazer em várias cidades, em ter uma amostra representativa, para você não ter nenhum bias. Né? Então você poderia responder essa pergunta pegando, sei lá, 10 alunos de cada escola. Já seria uma ideia interessante, né? Porque se eu pegar só uma escola, só um período, só um curso, só uma coisa, a brincadeira muda um pouco. Então saber amostrar é um problema. E não é um problema fácil, não. Por exemplo, eu não sei amostrar quando eu não tenho uma tabelinha já pronta para mim de cara. Assim, eu trabalho muito com internet, com redes sociais. Não é fácil pegar dados, não. É fácil pegar muito dado. Então a gente sempre rouba assim, pegamos muitos dados. Mas a gente nunca sabe se é uma amostra representativa, né? E sempre é um problema assim, que a gente meio que tenta fugir, dizendo, não, tem muito. Tem bastante. Tem o suficiente. Uma outra coisa que vocês vão ter também é pelo menos uns 30 alunos. Então, assim, não use essa brincadeira quando você tiver um N menor do que 30. Existem alternativas quando o N for menor do que 30. Eu não coloquei no slide, mas talvez devia ser colocado. Eu posso. Se alguém me lembrar, eu trago com calma na próxima aula também. Porque quando a gente computa esse intervalo de confiança, a gente depende de dois númerozinhos, né? A gente depende de uma média da amostra e de um desvio padrão da amostra também. E com menos de 30 elementos, é como se a gente começasse assim, o teorema central do limite começa a não valer muito, porque tem muita variância nas suas estimativas. Então, por isso que 30 é um número um pouco mágico da estatística. Aí, com menos de 30 alunos, tem que usar o que é chamado de uma distribuição de T-student, que entra em outro mundo, ou fazer um bootstrap mesmo, que vai funcionar também. Que é outra vantagem. Faça o bootstrap e seja feliz. Se eu quiser ter mais certeza na minha estimativa da população, eu uso um intervalo maior ou eu uso um intervalo menor? Oi? Maior? Qual é o intervalo que me dá 100% de certeza? Não, de menos infinito a infinito. Não, esse não. Nesse caso aqui é de 0 a 5, de 0 a normalizar o fator máximo. Tipo assim, seja lá o que for. Então o intervalo vai ser, obviamente, maior, né? E tem até esse quadrinho aqui no Open Nitro, que é basicamente o Garfield assim falando, beleza, está aqui a temperatura de amanhã, e vai ser entre menos 40 e 200.
Se eu falar para você que a temperatura também vai ser entre menos 40 e 200, isso deve ser Fahrenheit, não deve ser Celsius, mas mesmo assim, eu sempre vou acertar. Mas qual é o meu problema? Olha a faixa de valores que eu estou falando, onde essa média pode cair. Tá? Então, se você quer ter 100% de certeza, e você jogar isso nas equações, você vai chegar nos nãs, ou nos infinitos, que a coisa não vai dar certo. Então, o intervalo maior vai lhe dar mais certeza. Então, como é que eu aumento o meu tamanho de intervalo? Como é que eu reduzo também o tamanho do meu intervalo? Você tem que brincar com essas variáveis. Aumentar o N aqui vai reduzir esse fator. Então, geralmente, reduz o tamanho do seu intervalo. É possível, isso é uma coisa que o Sara fala bastante no curso dela, é possível, assim, você ver que inverter essa equação e falar, para ter um intervalo de 95%, eu tenho que ter um N de no mínimo tanto. Agora, isso é mais útil no caso de ter uma forma fácil de coletar a amostra, de simular a amostra. Mas se você inverter a equação, pode ser assim, olha, eu quero um intervalo de tanto, então está aqui o N que eu preciso para ter esse intervalo. Você pode mudar a média da população? Não. Assim, é claro que não. Isso não vai mudar o seu tamanho do seu intervalo. Você consegue mudar a média ou desvio da amostra? Sim. Coletando amostras que são um pouco maiores ou coletando outras amostras. Então, você tem um parâmetro livre que você pode brincar sem fazer nada, que é esse 1.96, que vai justamente controlar. Então, se você for preguiçoso, não quer fazer mais amostras, não quer e não pode mudar a população, né? A gente assume que ela é real e tem aquele parâmetro. Então você pode só no máximo brincar aqui com esse seu 1.96. Agora, qual é a implicação disso? Né? Que é o exemplo do Garfield, você vai ter mais incerteza na sua resposta. Então, caso você queira um intervalo de 98% de confiança, você tem que achar no normal 0,1, uma distribuição normal, padrão, os pontos onde a probabilidade de estar aqui atrás é 1% e a probabilidade de estar aqui na frente seja 1%. Como a normal é uma distribuição simétrica, um vai ser o negativo do outro, então isso vai ser de menos 2,33 até 2,33. Quando você mudar esse número nessa equação aqui, o intervalo obviamente vai aumentar. Você vai ter mais certeza. Você vai ter 98% de certeza no intervalo maior. Tudo simples? A gente voltar para o Bootstrap? Então, ok. Vamos continuar aqui em frente, né? Então, o Bootstrap que a gente falou na última aula é só uma forma de você brincar com isso, não parametricamente. Então, você não vai assumir nada. Você não vai assumir normais. Você não vai assumir teorema central. E você vai começar a chutar números e a gerar números para... Chutar é uma palavra forte, mas é assim, a mostrar números com reposição para chegar nesse resultado, né? Vocês podem fazer o bootstrap de tendências centrais. Vocês podem fazer o bootstrap de um percentil assim, em torno dos 60%, 50%, 70%. Vocês não podem fazer bootstrap dos extremos, dos máximos e dos mínimos e dos percentis 99%. A intuição por trás disso é que você só vai ter um máximo e um mínimo, por exemplo. Então, assim, não vai ser muito fácil você representar alguma coisa aí em torno. Você vai ter poucas amostras em cada extremo desse, né? E isso não representa bem uma tendência da população. Tipo, não captura a população como um todo. Passo 1 do Bootstrap. Pegue a sua amostra de tamanho N. Passo 2. Amostre N elementos com repetição da mesma. Qual é o motivo de usar repetições daqui? Senão você vai gerar a mesma amostra. Quantas amostras de tamanho N com repetição existem? N elevado a N. É muito grande. O bootstrap perfeito ganharia N elevado a N amostras. Eu tentaria todas as possibilidades possíveis e pegaria a média de todas as minhas possibilidades possíveis. Eu não consigo gerar N elevado a N nem no computador moderno, não. Então, por isso que é um número grande. 10 mil, 20 mil, 50 mil.
90 mil. Porque quanto mais, melhor. Vou mostrar para vocês já isso aqui. Passo 3. Tire alguma agregação. Então, tire uma média, uma mediana ou alguma tendência central. Guarde isso no vetor, que deve estar aqui no meu vetor X. Repita isso muitas e muitas vezes e seja feliz. Então, isso é a ideia do Bootstrap. Para quem ainda não está satisfeito, você vai ver a distribuição das suas amostras, né, e guardar no vetor X. Parece magia negra, entende? Tipo assim, não é intuitivo porque esse track funciona não. Não tem nada da população aqui. A gente não está falando nada aqui de uma população. A gente está gerando amostras e a gente está só querendo saber assim, o que é o intervalo de confiança, né? O intervalo de confiança, o que ele vai lhe dar é alguma noção de chance de pegar aquela média. Com 95% de chance, a média vai estar dentro de uma faixa. Então, com 95% de chance, a média está dentro do intervalo, né? Dentro do, ou está no intervalo. O Bootstrap, de forma simulada, vai gerar variações da média da minha amostra. Então, ele vai gerar intervalos em torno da média da minha amostra, porque cada variação dela também vai ser um intervalo em torno da média da minha amostra. Existem provas para tudo isso, né? Assim, 95% das vezes eu acerto, 5% eu erro também. A ideia de por que isso funciona... Não está aqui, está aqui, vamos passar. Então, isso funciona na prática. Então, eu fiz um plot onde eu pego o número de amostras no meu Bootstrap. Então, eu faço um Bootstrap de tamanho 100, né? Assim, amostra 100 e subamostra com repetição, né? Então, eu faço uma subamostra com repetição, 2, 3, 4, 200, 500, 600, etc. Eu vou olhar o tamanho do intervalo que o Bootstrap gera, ou seja, o tamanho do maior valor menos o menor valor. Se eu pegar aqui o intervalo, o tamanho dessa faixa, Jesus, aqui, 3.8 menos 2.6. Então, qual é o tamanho desse meu intervalo? Eu repeti isso várias vezes. Ou melhor, eu fiz isso para vários tamanhos de amostra diferentes. Aqui eu tenho o tamanho do intervalo real quando eu faço o intervalo de confiança com a fórmula Z lá. E note que eu vou aproximando, né? No começo, com uma amostra do Bootstrap eu erro, e eventualmente o meu intervalo ele vai ficando cada vez mais perto do tamanho real. Então, no mínimo, você consegue talvez visualizar que quanto maior o tamanho de n, mais esses dois intervalos vão ter, assim, o mesmo tamanho. E como existe uma população real, isso acaba meio que assim, é a parte mais difícil de entender. Mas os dois vão ter a mesma chance de ocupar a média, dado que são dois intervalos do mesmo tamanho de uma mesma população. Então é assim que o Bootstrap funciona na prática. Se a amostra não fosse com reposição, o que ia acontecer? E é tudo igual, né? Porque se eu voltar aqui para tamanho n, quantas amostras sem reposição de tamanho n existem em uma amostra de tamanho n? Uma, que é a própria amostra. Esse é tamanho n. Ou de tamanho grande o suficiente, próximo de n, proporcional ainda. Tem pequenas variações, aí tem um monte de gente que vai estudar provas de quanto funciona, quanto não funciona, entende? Tipo, mas como a gente quer ser seguro na matéria, está vendo a versão básica do Bootstrap, tem que ser de tamanho n. Dúvidas? Está clara a ideia? Então, ok. Pelo menos assim é a ideia do Bootstrap. A gente vai pegando, né? E a intuição é que, tipo assim, se existe uma média real mi, e se existe uma média estimada com N elementos, mi barra, e se existe uma média estimada mi de tamanho n com o Bootstrap, a diferença entre mi e a minha média estimada é similar à diferença entre mi, a minha média estimada, e o meu Bootstrap. Eu gero intervalos do mesmo tamanho dessa mesma população. Isso é a intuição de por que essa coisa funciona. Testes AB. Se alguém tiver alguma dúvida, antes de eu abrir aqui o meu notebookzinho, né? Por que eu quero aprender isso?
Então, eu não vou passar, assim... Tem algumas aulas que a gente gasta talvez um pouco de tempo passando pelo notebook. O que eu fiz nesse notebook, só rapidinho para vocês. Eu criei uma função do Bootstrap da média, só para ser mais simples eu reutilizar ela. Eu criei uma função do IC do Bootstrap. Então, eu gero N amostras de tamanho size dessa coluna do data frame com reposição e guardo as minhas médias nesse vetor e faço isso N vezes. Amostra com reposição da coluna e guardo isso. Tem aqui a documentaçãozinha, para quem quiser ler com calma. Monto um intervalo de confiança, pegando os percentis 2.5 e 97.5. Tenho aqui também um códigozinho que faz o IC clássico de uma coluna, tira a média, tira o desvio padrão, faz o desvio padrão dividido pela raiz quadrada do tamanho e gera esse intervalo. Então, quem quiser reutilizar isso pode. Tem tudo isso pronto em SciPy. Se vocês forem atrás, vocês vão achar as funções prontas aí em SciPy. Mas só para mostrar qual é a ideia também, assim, como é fácil computar isso com computador. Aqui eu faço aquele plot. É justamente o plot assim, assumindo uma população real, onde eu assumo que ela existe. Faça bootstrap de tamanho 1 até 1000 e veja o tamanho do intervalo. Então esse está aqui. Quem quiser entender um pouco mais, eu coloquei um link também, porque não é simples, para vocês entenderem o mundo das distribuições em SciPy. Quando eu falar de verossemelhança, talvez eu volte para esse mundo um pouco. E o warning que eu dou aqui é porque SciPy ele tem uma brincadeira meio esquisita, em que toda distribuição tem dois parâmetros, um location e o scale. No Wikipedia não vai ser location e scale. Então você tem que sempre ler e converter para o parâmetro correto, um pouco com calma. E é um erro comum você usar SciPy de forma errada. Mas ok, isso aqui é só a ideia da aula até agora, né? Então o que é um teste AB? Um teste AB é... Opa, pode falar. O tamanho da sua amostra, assim, supondo que você conheça o tamanho da sua população, você não consegue pegar o tal da população inteira, Certo. você pega um N que seja suficiente para o tamanho daquela população. Você consiga... Não necessariamente, né? Tipo, às vezes eu consigo pegar 30 elementos só. Idealmente, você quer pegar o maior N possível para aplicar ali os grandes números e ser feliz. E quando você tem uma base de dados que você não sabe o tamanho da população, Mas eu não sei a tua população. Eu não sei nesse caso. E nenhum. então, por exemplo, você quer fazer a produção direta da população brasileira, você sabe qual que é o tamanho da população brasileira. Certo. Você vai escolher um N e, sei lá, por exemplo, você sabe que 50 pessoas não vai representar bem a população brasileira inteira, mas sei lá, algumas pesquisas usam, sei lá, 2.000 pessoas. Mas se eu pegar 50 pessoas da população brasileira, e se eu conseguir fazer isso de forma uniforme? Se eu conseguisse agora teletransportar 50 brasileiros para aqui, certo? O que é que vai acontecer com esse desvio padrão? Se eu fazer uma pergunta bem polêmica, assim, política. Vai ser alto. O que é que vai acontecer com o meu intervalo? Vai ser alto. O que é que acontece quando eu aumento o N com o meu intervalo? Diminui. Entende? Note que esse N ele não é população, não. Isso é N da amostra. Então, quanto maior a sua amostra, menor o intervalo. E quanto menor o seu desvio padrão que está aqui em cima, menor o seu intervalo. Se você for perguntar para as pessoas uma coisa muito pouco polêmica, como, por exemplo, se elas gostam de feijão com arroz, entende? Tipo, com 50 pessoas já deve conseguir responder essa pergunta. Né? É um prato muito comum no Brasil. Entende? Tipo assim, é o almoço mais comum que tem no Brasil, alguma variação desse prato. Né? Se você for fazer uma pergunta ultra polêmica, você vai ter um desvio padrão lá em cima. Então ficou clara a ideia, pelo menos? Independe também da população. Depende muito mais da variância que eu tenho na minha amostra. E a variância da minha amostra depende da minha população. Por exemplo, perguntar a idade de vocês aqui vai ter um pouco de variação, mas está todo mundo na graduação. Eu não acho que ela vai ser tão grande. Entende? É isso que eu quero falar. Está clara a ideia? Não sei. Então vamos lá. O que é um teste AB, né? Então o teste AB é um nome bonito. Eu queria ter um exemplo
melhor, mas no fim eu acabei pegando o exemplo do livro mesmo. É um nome bonito, por exemplo, a gente vai comparar dois grupos. Testes AB são bacanas, porque teste AB ele leva a gente um pouco mais perto do mundo causal. Lembrando das primeiras aulas de causalidade. Quando eu consigo controlar os grupos. Entende? Por exemplo, o que é que o Netflix faz com vocês? O Netflix pega vocês, separa 50% de vocês e vai testar a recomendação de um filme. E pega outros 50% e não recomenda aquele filme. Ou, sei lá, muda o algoritmo de alguma forma, ou muda a interface de alguma forma. E vê qual é o efeito da mudança daquela tecnologia. Entende? Será que tal página é melhor do que tal outra página? Vocês estão passando por teste AB o dia todo na internet. Tipo, o Google faz isso, o Netflix faz isso. Assim, eles testam variações de algoritmos, separam parte em parte e vê qual é o efeito. Então, nesse caso, eles estão realmente controlando o que é mostrado para vocês e controlando o que não é mostrado para o outro grupo. Tem um grupo de teste que você controla e tem um grupo de controle que você também controla. Então, por isso fica mais perto do mundo causal, porque eu forço a coisa a acontecer. Eu gero uma intervenção, né, para a coisa realmente acontecer. Na prática, um teste AB é comparar dois grupos, mesmo se a gente não forçar essa intervenção, ou mesmo se a gente não forçar algum efeito para acontecer. Né? Então, na primeira aula da matéria, eu falei assim, vamos tentar comparar qual vai ser a média do Enem para os alunos que fizeram escola pública e para os alunos que fizeram escola particular, né? E desde aquele exemplo que a gente vai brincando assim, então eu tenho uma tabela de dados, que é a que vem do livro, que a gente vai ter... Não está aqui minha tabela. Deixa eu botar aqui um df.head, que aqui já é a média dela. Que vai ter qual é o peso de um bebê quando o bebê nasceu, quantos dias de gestação teve antes do nascimento dessa criança, né? Isso vai ser em torno de 9 meses. Quantos anos tinha a mãe? Qual era a altura da mãe desse bebê? Eu não sei o que é essa variável. Porque, assim, tem vários índices que médicos tiram, né, depois de nascimento. Aqui, eu fiquei pensando, isso aqui, obviamente, não é o peso da mãe. Que vai ser 2, 3, 4 quilos. Aí eu pensei, isso pode ser o peso... Até conversei com mãe sobre isso. Assim, você pode tirar o peso, às vezes, depois que a criança nasce e ver o quanto que a mãe ganha durante a gestação, né? Mas quando a gente deu pra gente, a pessoa, isso está muito baixo também, sabe? Para uma gestação de 9 meses. Então, não vou usar essa variável, não. Mas talvez seja alguma coisa aí nesse nível, nessa dica. Mas é outra variável que a gente tem. Mais importante e mais polêmico, a gente sabe se a mãe fuma ou não. Assim, aqui a gente tem as mães que fumaram e aqui a gente tem as mães que não fumaram durante a gestação. Qual seria uma hipótese bacana para se tirar nesses dados? Uma pergunta para responder com esses dados. Alguma pergunta? Isso, tá? Porque como a gente está brincando com crianças e com bebês, né? Parece que a gente tem só uma variável com relação ao bebê e a gente tem um mundo de variáveis que tem mais a ver com relação com a mãe, embora os dias de gestações vai ser a ver com os dois, né? Assim, a gente tem um mundo mais a ver com a mãe e a gente tem um mundo mais a ver com o bebê. Qual desses efeitos a gente pode mensurar aqui? Qual seria um efeito que a gente pode tirar? Uma relação entre essas colunas. Gente, eu pensei que tem uma pergunta óbvia aqui, né? Deixa eu perguntar óbvia aqui. Se fumar, se uma mãe fuma, o bebê vai ter um peso maior ou menor? Isso é a pergunta que está mais claro para mim aqui. Só que você pode usar várias dessas variáveis assim. E tem um erro nessa brincadeira, porque assim, pode ser que não seja de fumar, pode ser a idade, pode ser a altura, pode ser vários fatores desses que impactam o tamanho do bebê. E a gente pode testar
cada um deles. Eu deixei em aberto para vocês brincarem com cada um deles. Né? Mas aqui eu vou brincar com o efeito de fumar ou não. Então eu vou separar os dados. Então se eu pegar aqui os meus dados e rodar o método describe do Pandas, né, eu consigo ter um pouco de sumário de estatística desses dados. Então, no geral, os bebês têm 3,38 quilos, em média, 280 dias de gestação. As mães têm 27 anos, a altura da mãe é 1,62, e esse peso aqui, que eu não entendo bem, é 3,64. Oi? Eu pensei isso também, mas... Pode passar lá, vai, diga. Isso ajuda a saber se o bebê vai, depois que ele nascer, ele vai conseguir mamar no peito, porque se ela ganhar muito peso, indica que ele vai nascer menor, se ele nascer menor, ele não consegue, Tá. por algum motivo, e, de modo geral, também os médicos tiram disso algum indicador de saúde. Tá bom. Mas não tem acrescentado muito, tá ligado? Não é porque... Eu vou ser bem sério que eu não tenho filho. Então eu fui atrás de pessoas que têm filhos e mães para perguntar sobre esses dados. A primeira coisa que falaram foi o seguinte: esses bebês estão nascendo muito pesados. A segunda coisa que falaram foi o seguinte: se isso aqui é o ganho de peso, parece pouco. Entende? Mas pode ser que os dados são viesados, pode ser que a gente tenha uma noção errada da coisa também, pode ser que o nosso mundo está um pouco... Entende? Mas faz sentido ser isso mesmo, faz sentido ser nessa brincadeira. Então, isso aqui são meus dados que eu tenho em média, né? Então, eu posso selecionar pergunta da prova, né? Que eu vou corrigir. Pergunta da prova, tipo assim, quem fuma e quem não fuma. E você vê que tem um efeito, assim, na média do bebê, comparado com a população no geral. Pegue apenas as mães que fumaram. E eu posso comparar também as mães que não fumaram, maternal smoke é igual a false, criar um data frame false, real, novo, e tirar essa média também com desvio padrão, com mínimo, com máximo e tudo mais, né? Então, tudo isso tem a ver com a primeira parte da matéria. Eu estou descrevendo os dados. Então, me parece que tem sim uma diferença. Mas, novamente, diferença com número aleatório, diferença com estatística, acontece. Sabe? Tipo assim, sempre vai ser. A chance de um número contínuo é zero. Isso vem de probabilidade. Então, a diferença sempre vai existir. Só que a gente tem que saber como comparar essas diferenças. Então, usando os conceitos das duas últimas aulas, a anterior e essa, como é que você compara essas duas diferenças? Dando um pouco de spoiler também, nada impede eu tirar o histograma da minha amostra. Então, se eu tiro o histograma da minha amostra, então se eu pegar aqui o histograma da minha amostra, vocês vão ver que tem uma tendência para as mães que fumaram ficar mais para a esquerda e tem uma tendência para as mães que não fumaram ficar mais para a direita. Ok. Eu quero deixar bem claro que eu não estou julgando ninguém. Possivelmente minha mãe fumou. Eu estou aqui vendo. Mas não recomendo. Também acho só evitar polêmicas aqui, mas certo. Então, assim, tem essa tendência para o lado esquerdo e para o lado direito. Mas também, isso pode acontecer. Isso não é impossível de acontecer, dado que eu tenho uma amostra. Mas o que é que o intervalo de confiança fala da gente que é bacana? Ele fala da população. Entende? Ele não está falando dessa amostra aqui. Ele vai falar de uma métrica que vem da população como um todo. E esses números até que são razoavelmente normais, né? Então são números bem comportados e eu chutaria que o intervalo central do limite vai se dar muito bem nessa brincadeira. Aqui. Tem variância infinita, são crianças dependentes, chutaria eu. A coisa vai ser muito interessante. Aqui, né? Então eu tiro esse intervalo de confiança com o meu bootstrap para as duas populações. Então eu tirei o intervalo de confiança para quem fuma, usando o meu métodozinho que está lá em cima, e eu tirei o meu intervalo de confiança também para quem não fuma, né?
que vocês conseguem falar desses dois intervalos? Aqui. Olhando para eles. Não tem interseção. Essa é a primeira resposta mais óbvia. Tipo, não existe interseção entre esses dois intervalos. Para quem é visualmente limitado como eu prefiro, como eu estou fazendo bootstrap, e como o bootstrap gera amostras, entende? Que isso também é uma grande vantagem do bootstrap. Daqui as amostras que o bootstrap gerou para quem fuma, e está ali as amostras que o bootstrap gerou para quem não fuma. Eu configurei o meu plot, então 95% dos casos estão aqui. Eu coloquei para essa aqui ser também 95%. 95% dos casos do bootstrap estão aqui. Então esse aqui é o meu intervalo de confiança. É justamente essa distância aqui. E parece que tem um gap gigantesco aí no meio, né? Tipo, ele não é tão grande não. Esse plot não começa em zero. O gap existe. Isso também é aquelas falácias assim. A coisa parece mais gritante quando eu dou um zoom de 3.20 a 3.50. Mas o mais importante é que ele existe. Então esse gap aqui, ele é bem claro. Então se eu tenho 95% de certeza que a média da população de quem fuma é essa, e eu tenho 95% de certeza que a média da população de quem não fuma é aquela, eu acho que eu tirei um efeito aí. Tipo assim, com 95% de chance de estar certo. Tem 5% de chance de eu ter errado. Então, fumar vai sim impactar o tamanho da sua criança. Vocês podem, se vocês quiserem, brincar com as outras variáveis. Por que eu usei a variável fumar, que é a mais clara? Né? Porque os dois grupos são óbvios, tipo é binário, 1 ou 0. Variáveis como a altura da mãe e os dias de gestação são contínuos. Então vocês teriam que pensar assim, vou pegar as mães que têm menos de 1.5 de altura, menos de 1.5 de altura, fazer um filtro meio que com base nessa coisa aqui. E ver se tem algum impacto. E vocês teriam também que ver que pode ter uma correlação que todo mundo que fuma é alto. Esses dados. Não é impossível também não. Tem que brincar com essa coisa um pouco. Mas eu acabei de fazer um teste AB. Eu comparei as duas variáveis. E na média, na prática, tem duas formas de vocês fazerem isso, né? Um é computar o IC de cada grupo e comparar. E o outro, que eu acho mais interessante de ver, né? E de visualizar, é você computar o IC da diferença dos grupos. Entende? Faça o bootstrap, tira a média de um, menos a média de outro, e veja se tem chance de cair o zero. Entende? Então aqui é o primeiro caso, como a gente falou. Eu mudei o plot para mostrar os 5 e o 95, então é muito fácil ver que não tem overlap, sem estar fazendo nenhuma conta. Aqui eu mudei para plotar a média, nesse triângulozinho, para você ver a média aqui, né? Então a média está aqui, bem em cima da mediana, e a média está aqui, bem em cima da mediana de cada uma dessas amostras. Isso não é a média da população, porque ela vai cair com 95% de chance aqui no meio. Então você vê essa diferença, existe mais ou menos 200 e poucos gramas, pouco menos, né, talvez, de diferença entre essas duas populações. Por isso que eu acho que é uma confiança bacana. Eu posso ver, eu posso olhar qual é a diferença esperada, eu posso entender isso de uma forma interessante, pensando na minha população. Qual é a minha chance de erro? Obviamente, eu posso errar isso aqui com 5% de chance. Pode estar aqui em cima desse meu valor. Não é impossível. Sempre vai ter uma chance de erro em estatística. Entendeu? Você sempre vai ter uma chance de você errar feliz. No geral, a gente quer reduzir isso. Por isso que é 5%, 1%, 0,1%. Tipo, geralmente você fala assim, eu quero um intervalo de confiança para 5, 1, 0,1, 0,01, 0,001. Então você quer ter o menor erro possível. Ok. A segunda ideia que está aqui no meu slide, né? A segunda ideia é fazer o bootstrap das diferenças.
Então eu vou fazer o bootstrap igual eu fazia antes. Só que em vez de computar a média de cada grupo, eu vou computar a diferença do primeiro grupo menos a diferença do segundo grupo. Quem aprendeu estatística antes vai ter perguntas como: são pareados, não é pareados, eu posso dar tal teste, não posso dar tal teste, com bootstrap para fazer isso. Isso é feliz, porque não é paramétrico. Então compare a diferença do primeiro grupo menos a do segundo, gere 5.000 amostras e está aqui no slide mais forte. Está aqui o plot da minha diferença e olha só, ele nunca gerou uma diferença que seja positiva. Isso nem sequer inclui o zero. Entende? Então isso é um efeito que existe sim nos dados. Pode ser uma correlação espúria ou não, né? E está aqui só a CDF, né? Para ser mais fácil de ver. Então 5% dos casos está aqui embaixo, 2,5% está aqui embaixo, 2,5% está aqui em cima. E em 95% dos casos eu espero uma diferença média entre 0,20 menos 0,29 e 0,25, né? Alguns 200 e poucos gramas de diferença na minha CDF. Dúvidas? Não? Então, certo. Então, assim, é basicamente isso que eu tenho para a aula de hoje, né? Então, voltando com a sua primeira dúvida, né? Não, você não precisa usar o Bootstrap sempre. Sim, o Bootstrap é um código lento de usar. Deve ter algum Bootstrap rápido em Python. Eu não fui atrás, não sei. Eu fiz o meu códigozinho mesmo, então por isso talvez pode ter algum erro nesse código. Tem R, tem pacote, tudo isso, vocês podem brincar e usar tudo isso. Tem uma vantagem em usar Bootstrap, que é não assumir nada, não assumir TCL, não assumir nada, e conseguir usar para outros números. Boa parte dos artigos e trabalhos vão usar o método clássico, que também não é errado. Se você tiver assim, variância infinita, n grande suficiente, amostra dependência, a coisa vai funcionar. Sempre vai existir uma chance de erro. Sempre. Estatística não é prova matemática, não. Sempre vai ter uma chance de estar errado. E a gente quer ter essa chance menor, só que isso vai aumentar o nosso intervalo. E note que eu não explorei nenhuma das outras variáveis. Vocês podem pegar o notebook e explorar o efeito de cada uma dessas outras variáveis aí. E é isso que eu tenho assim para hoje. Deixa eu ver se eu consigo falar mais alguma coisa. Não, vou embora. Tá bom. Tchau.